Seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Vida. Nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente hoje. Eu quero te convidar a se preparar para um momento incrível que nós vamos viver agora juntos. Nós vamos cantar e nós vamos também ouvir uma palavra que foi especialmente preparada para esse dia. Nós temos a certeza que você não chegou aqui à toa e que Deus tem um grande propósito para a sua vida. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Basta você pegar esse link e enviar para elas. Siga também a Igreja Vida nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram e se prepare para esse momento. Deus abençoe sua vida.
tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu, e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, e por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, e por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Graças, paz, amados, tudo bem com vocês? Que bom a gente poder desfrutar desse tempo de louvor e adoração na presença de Deus. Mas agora eu quero te dar a oportunidade também de você contribuir com essa obra, fazendo a tua oferta ou também o teu dízimo. Está aparecendo aí no seu vídeo o número da conta do Banco da Igreja. E também, se você quiser usar o aplicativo do PicPay, é muito fácil, né? Você apenas tem que baixar o aplicativo no seu celular, e depois você faz a leitura do QR Code e você pode fazer a sua oferta através do PicPay. Eu quero só fazer uma oração hoje, justamente por todas as pessoas que estão enfrentando algum tipo de luta financeira nesses dias. Nós sabemos que já faz muitos meses que o comércio está fechado, muitas empresas estão passando por dificuldades, pessoas perderam seus empregos, e nós não sabemos ainda quanto tempo vai demorar para essa situação se normalizar. Então nós, como igreja, nós temos orado não apenas pelos membros da nossa igreja, mas nós temos orado por todas as pessoas da nossa cidade. Então eu quero fazer essa oração por você, pela sua vida e pela sua família. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo agora, ó Pai, que o Senhor possa suprir toda a necessidade, abençoando as pessoas que estão enfrentando qualquer tipo de luta financeira ocasionada por causa dessa situação, por aqueles que perderam seus empregos, por aqueles que estão
Senhor, tendo qualquer tipo de luta por causa, Senhor, dessa situação de pandemia, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame o teu poder, a tua unção de prosperidade sobre cada um deles, ó Pai. Nós declaramos que tu és Jeová Jireh sobre a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, amém. Então que você possa também, nesse momento, contribuir com a obra do Senhor, ofertando ou entregando o seu dízimo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Irmãos, nessa noite, quero compartilhar uma palavra, com todos aqueles que estão participando do nosso culto, esse culto de celebração online. E antes da gente iniciar a leitura da palavra, apenas a título de introdução, eu quero declarar sobre a sua vida, em primeiro lugar, a cobertura com o sangue de Jesus Cristo. Que Deus nos guarde, nos proteja, que Deus realmente nos livre de todo mal. O tema da mensagem de hoje é vencendo a batalha espiritual. E nós vamos ler um texto muito conhecido, que está lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: e por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregar o evangelho da paz. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como um escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Deus, que a tua palavra, Senhor, que ela possa causar transformação em nossas vidas. E nós clamamos agora a tua proteção, que o Senhor nos cerque, nos livre, Senhor, de toda a retaliação do inimigo. E que a graça e a bênção do Senhor esteja sempre sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra, ela possa, Senhor meu Deus, causar transformação nas vidas. Que as pessoas que estão nos ouvindo agora, essa palavra seja plantada em cada coração. E que ela possa frutificar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre essa batalha espiritual que nós temos enfrentado nesses dias. Nós entendemos que tudo que tem acontecido, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, essa luta que nós temos travado por causa de uma enfermidade, que se espalhou pelo mundo, e tem trazido tanto prejuízo. E o prejuízo ele começou com a própria saúde das pessoas, saúde física. Ele foi se estendendo também na área econômica. Países se fecharam, relacionamentos foram quebrados. Mas dentro das casas, nos lares hoje em dia, já existe algo que tem se tornado muito visível e perceptível, que é uma grande
imenso sentimento depressivo na vida das pessoas. As pessoas já estão começando a ficar preocupadas, as pessoas já estão ficando tristes, nós já passamos por uma série de situações. Mas uma das coisas que nós mais percebemos é que o ser humano, quando ele se torna uma pessoa, talvez vivendo por causa de uma luta, de um problema, por causa de uma situação, e ele se enfraquece emocionalmente, ele se enfraquece fisicamente, e ele acaba muitas vezes também se enfraquecendo espiritualmente, por causa do distanciamento que a gente tem vivido, por falta, às vezes, daquela comunhão que nós constantemente temos. Você vir para a igreja, receber uma oração, marcar um horário, ter aconselhamento, passar pelo discipulado, estar aprendendo e buscando sempre a palavra de Deus. É muito difícil, às vezes, nós conseguirmos manter a nossa espiritualidade enquanto nós estamos sozinhos em casa, enquanto nós, às vezes, estamos também distanciados da igreja, do povo de Deus. Nós temos falado que a igreja não fechou, a igreja não parou, nós continuamos exercitando o nosso trabalho, cumprindo a nossa missão, mas realmente nós temos percebido de que muitas pessoas estão se sentindo sozinhas. E uma das grandes coisas que nós percebemos é que nos momentos de fraqueza é onde nós sofremos os maiores ataques da parte de Satanás contra a nossa vida. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, um livro tremendo, muito espiritual, mas no capítulo 5 ele começa a ditar algumas coisas, né? No início do capítulo ele começa a falar sobre como que um cristão, um verdadeiro cristão deve viver, como ele deve se comportar, como deve ser a atitude dele, o caráter dele, a moral dele, como que ele deve viver nessa terra para glorificar o nome de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele faz uma série de referências. Seria muito bom depois você poder ler o capítulo 5 inteiro na sua casa e olhar aí para ver mesmo, analisar se a gente tem vivido dessa forma. Mas é interessante também que depois o apóstolo Paulo ele começa a entrar dentro de uma questão muito prática sobre os relacionamentos pessoais. O relacionamento dos pais com os filhos. Ele fala sobre o relacionamento dos casais, ele fala como que a esposa deve proceder diante do marido, ele fala como o marido deve proceder com a esposa, amando a esposa assim como Cristo amou a igreja, ama a igreja. Ele fala sobre também os patrões, o relacionamento dos patrões com os empregados. Então ele fala sobre relacionamentos pessoais. E é interessante que o contexto desse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 6, nós falamos sempre sobre a armadura de Deus, e nós falamos sobre o uso dessa armadura de Deus no meio de uma batalha espiritual. Mas Paulo usa dentro do contexto dos relacionamentos pessoais, a importância de nós nos revestirmos dessa armadura de Deus. É tão importante isso para a nossa vida, que Paulo ele começa no versículo 10 dizendo o seguinte: quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do poder de Deus que está dentro de vós. Amados, primeiro, para a gente vencer batalha espiritual, nós precisamos ter o poder de Deus na nossa vida. Mas como que nós conseguimos ter o poder de Deus na nossa vida, se a nossa vida ainda não pertence a Jesus Cristo? Muitas pessoas estão nesse momento pensando na sua vida espiritual. Muitas pessoas estão passando por crise existencial, crises emocionais,
E eu quero falar para você que está me ouvindo, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você que ainda não confessou os teus pecados, não reconheceu que você é um pecador e necessita do Salvador, que é Jesus Cristo. Você se torna um filho de Deus, você se torna a habitação do Espírito Santo. Deus faz morada na tua vida a partir do momento que você nasce de novo. A partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus Cristo. Quando você nasce de novo, você entrega a tua vida para Jesus, a sua vida é transformada. Você deixa de ser o velho homem, você passa a ser uma nova criatura. Por isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5, que no meio dos cristãos, no meio do povo de Deus, nós não podemos andar como as pessoas que não conhecem a Deus andam. Paulo cita uma série de circunstâncias, de situações, que o verdadeiro cristão, ele tem que ser uma pessoa diferente. Ele precisa ser uma pessoa mais espiritual. O verdadeiro cristão, ele tem que ser aquele que Jesus Cristo é o centro da vida dele, que tudo que ele vai fazer, ele coloca Deus em primeiro lugar. Ele não dá um passo na sua vida sem antes orar e pedir permissão de Deus, a direção de Deus para a sua vida. E aí o que acontece, meu irmão? É muito sério que no momento de grande batalha espiritual que nós estamos vivendo, pessoas estão lutando pela sua própria vida dentro dos hospitais, mas nós entendemos que o mundo está caminhando de uma forma muito rápida para um afastamento de Deus e o inimigo, o diabo, né? Muita gente não gosta de falar sobre isso, mas a grande verdade é que o diabo, ele usa a nossa fraqueza para avançar sobre a terra. A igreja, ela precisa se levantar e entender que nós estamos vivendo também um tempo de batalha espiritual. Eu não estou aqui falando para você que nós, pela nossa própria força, nós vamos orar e curar todos os doentes do mundo, mas eu digo para você, como o apóstolo Paulo diz, recordem, lembre-se, que a força de vocês vem do poder daquele que está em vocês. A nossa força vem do Deus que habita em nós. Então, quando nós entendemos isso, e nós começamos a compreender que Paulo, ele fala sobre talvez a coisa mais importante para nós, que são os relacionamentos pessoais. Amados, destrua a economia, a humanidade se reergue. Destrua a população por causa de enfermidade, a humanidade se reergue. Já houve tempo de pandemia, de doenças que causaram a morte de 1/3 da população mundial na época, e a humanidade se reergueu. Destrua a tecnologia, a humanidade consegue se reerguer. Destrua as finanças, o dinheiro, e a humanidade vai descobrir outro meio de comercializar. Destrua tudo isso, mas se você destruir a família, a humanidade, ela perece, porque a família é a base da sociedade. Nós não simplesmente vivemos dentro de uma família de uma forma que nós escolhemos simplesmente, mas nós somos gerados, nós viemos a este mundo debaixo de um propósito de Deus para cada um de nós. E a família, ela precisa ser blindada, a família, ela precisa ser cuidada, a família tem que ser protegida. Os relacionamentos familiares, eles precisam ser tratados, eles precisam ser saudáveis. Os relacionamentos familiares, eles precisam passar pelo crivo da palavra de Deus, ele precisa passar debaixo da graça e do poder de Deus, para que esse relacionamento seja saudável.
Não existe uma maneira de uma família ser uma família feliz, uma família próspera, se Deus não estiver dentro dessa casa e dessa família, dentro desse lar. O apóstolo Paulo está falando, olha, sobre relacionamentos pessoais, e quando de repente ele para e fala, mas vocês precisam se vestir de toda a armadura de Deus. Paulo não estava falando aqui sobre uma batalha espiritual travada pela humanidade. Paulo não está aqui falando sobre uma batalha espiritual travada numa luta contra demônios, expulsando demônios, mas Paulo fala sobre uma luta espiritual em defesa de relacionamentos, em defesa de relacionamentos saudáveis. Se nós não conseguirmos, amados, através do carisma do Espírito Santo em nós, se nós não refletirmos através da nossa vida o carisma do Espírito Santo, as pessoas elas não vão dar oportunidade para poder ouvir o Evangelho. Porque muitas vezes, muitos crentes, quando eles simplesmente mudam de religião, frequentam uma determinada igreja, eles deixam de pensar nos seus relacionamentos pessoais, eles abandonam seus amigos, eles não conversam mais com as pessoas que eram do seu círculo de amizade, e que grande engano nós cometemos quando nós nos afastamos das pessoas. Por quê? Porque a graça de Deus e a unção de Deus está sobre nós para que nós possamos apresentar Jesus para a nossa família, apresentar Jesus para os nossos amigos, apresentar Jesus para os nossos colegas de trabalho. E como que a nossa maneira de viver vai impactar a vida deles, para que o Espírito Santo flua através de nós e cause mudança na vida deles. A grande estratégia do diabo é pegar crente fraco, é pegar crente que está vivendo nessa fragilidade espiritual, e fazendo esses crentes viverem de uma maneira como se Jesus não fosse Senhor da vida deles. E Paulo está dizendo, como que nós podemos vencer essa batalha espiritual se nós não nos revestirmos da armadura de Deus? Muitas pessoas pegam esse texto e pensam que se revestir da armadura de Deus é você pegar, fazer um ato simbólico, como se fosse algo místico, e aquilo tivesse talvez um poder mágico para que a gente pudesse se proteger contra o diabo. Mas pelo contrário, preste atenção no que eu vou dizer. Quando Paulo fala que nós devemos nos cingir da verdade, sabe que verdade é essa? Lá em João capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus orando ao Pai, Ele diz sobre os discípulos: Pai, santifica-os na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade. E quando Paulo fala que a gente tem que se cingir com a verdade, a gente tem que se cingir com a justiça de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus, o decreto de Deus sobre nós, a palavra de Deus que diz: Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador. Quer se cingir, quer se vestir com a verdade, então proclame na sua vida. Eu costumo dizer, essa semana mesmo, falei isso para uma pessoa: não adianta ficar dizendo para todo mundo que você crê em Jesus Cristo, se você não disser para você mesmo essa grande verdade. Eu não digo para os outros que eu creio em Jesus para que os outros pensem que eu sou um cristão, que eu sou uma boa pessoa, mas eu preciso dizer para mim mesmo que Jesus Cristo é a verdade na minha vida. Eu não preciso mostrar para os outros que eu sou cristão, mas eu quero ser cristão para mim mesmo, para que a verdade de Deus seja verdade na minha própria vida. Então vista-se dessa verdade. Existe um Deus no céu,
um Deus criador de todas as coisas. Essa é a verdade. E esse Deus poderoso enviou o seu único filho para morrer por você. E você tem que se arrepender dos seus pecados e entregar a tua vida nas mãos de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Não é uma das verdades, é a única verdade. Se vista com essa verdade. Segunda coisa que Paulo diz, ele diz assim, ó, vestindo-vos com a couraça da justiça. Meu irmão, a coisa mais linda, minha irmã, você que está me ouvindo, a coisa mais linda que nós recebemos da parte de Deus é o perdão dos nossos pecados. Abra o teu coração. Não importa quem você foi no passado, não importa que tipo de vida que você teve, não importa que você é filho de quem seja, não importa como era a sua vida, mas a partir do momento que Jesus entrou na tua vida, você se tornou uma nova criatura. Você pode pensar, pastor, mas eu já fiz muita coisa errada. O sangue de Jesus Cristo te purifica e te perdoa de todo pecado. Então a coisa mais linda que nós temos na nossa vida é receber essa justificação de Deus em nós. E a couraça da justiça nada mais é do que a própria justiça de Deus sendo imputada na vida do crente. Eu não sou mais aquele pecador condenado ao inferno, porque Jesus Cristo me justificou. Você foi justificado por causa do sangue de Jesus, e essa justificação te conduz a uma vida santa, a uma vida diferente, a uma vida com um relacionamento profundo com Deus. Deixa Deus, o Espírito Santo ministrar no teu coração. Essas verdades, esses princípios são coisas espirituais, e nós estamos discernindo coisas espirituais. Ninguém toma posse de Jesus, ninguém recebe Jesus pela racionalidade, mas é pelo Espírito. Então abra o teu coração, deixa Deus ministrar sobre a tua vida. Terceiro lugar aqui, o apóstolo Paulo fala para a gente se calçar com os pés com a preparação do Evangelho. O texto que eu li aqui, na minha versão, que eu gosto bastante dessa nova versão, ele diz o seguinte, calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o Evangelho da paz. Há muito tempo, há 26 anos atrás, eu recebi um chamado de Deus na minha vida, um chamado de Deus específico na minha vida, para que eu me tornasse um pregador da palavra, um chamado para que eu fosse um plantador de igrejas, um chamado para que eu fosse um pastor, um chamado de Deus para que eu fosse um servo na obra dele. E eu posso te dizer uma coisa, nós precisamos realmente da unção e do poder de Deus sobre a nossa vida. Esses sapatos nada mais é do que a capacitação do Espírito Santo sobre nós. Porque quando nós corremos, quando nós lutamos e quando nós colocamos fazer a obra de Deus em primeiro lugar, meu irmão, pela nossa própria força nada seria feito. Mas o Espírito Santo de Deus que nos fortalece e nos capacita. Em quarto lugar, ele fala aqui, que a gente possa embraçar a fé como escudo, que a fé na verdade. Mas que tipo de fé é essa, amados? Deixa eu falar uma coisa para você, não estou criticando, mas eu quero falar algo para você. Não estou julgando nenhuma denominação, nenhum tipo de igreja, não é isso, mas eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Nós cremos num Deus que é Espírito, nós cremos num Deus que não precisa de amuletos, nós cremos num Deus que não tem limitação de tempo e espaço.
Nós cremos num Deus que não precisa usar nenhum tipo de artimanha, nenhum tipo de estratégia, nenhum tipo de argumento humano para realizar a obra dele. A fé que nós precisamos ter, amados, não é a fé na oração que nós fazemos. A fé que nós precisamos ter não é fé no jejum que nós fazemos. A fé que nós precisamos ter não é fé na igreja que nós frequentamos. A fé que nós precisamos ter não é fé no pastor que é a nossa cobertura espiritual, mas a fé que realmente nos garante proteção e salvação é a fé no Deus Todo-Poderoso. A fé em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. É fé no Espírito Santo, que é o nosso Consolador e o nosso Conselheiro. Então nós não precisamos nos ajoelhar diante de uma imagem, nós não precisamos usar nenhum tipo de amuleto para a gente se conectar com o nosso Deus, porque a nossa fé nos liga com o nosso Deus todos os dias, todo momento, todos os segundos da nossa vida. E essa fé é que nos protege, é essa fé que nos garante que estamos andando com esse Deus poderoso e esse Deus maravilhoso. E em quinto lugar aqui, o apóstolo Paulo fala sobre o capacete da salvação. E é tremendo também, porque eu gosto muito, como eu disse, dessa versão, mas o capacete da salvação fala muito mais sobre essa transformação de vida. Posso dizer uma coisa para você: tem muita gente tentando combater e lutar na batalha espiritual, tem muita gente tentando vencer as lutas espirituais, sem ter experimentado o novo nascimento, sem ter experimentado uma mudança de vida, sem ter experimentado receber Jesus de verdade como Senhor e Salvador na sua vida. Tem muita gente tentando vencer essa luta espiritual, vencer todos os problemas que elas ocasionam, que a batalha espiritual, ela tira a nossa força, ela tira o nosso foco, ela tira a nossa energia, tira a nossa coragem. Mas quando nós estamos firmes em Jesus Cristo, quando a nossa fé está colocada no Deus Todo-Poderoso, e nós cremos na salvação através de Jesus Cristo, nós entendemos uma coisa: Ele garante a nossa vitória. Então creia nisso, creia na salvação que Deus proporcionou na sua vida, de graça, de graça. E em sexto lugar, para encerrar, o apóstolo Paulo diz: tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa semana eu conversei com mais uma pessoa que está chegando na igreja, uma pessoa que está começando a caminhar com Jesus, e eu conversei com ele, e ele perguntou uma série de coisas, e ele disse: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, como que eu faço para pertencer à igreja, quais são as regras, quais são as normas? E eu disse uma coisa para ele: rapaz, você não precisa seguir regras, você não precisa seguir normas, apenas siga a palavra de Deus, e eu quero te ajudar a conhecer a palavra de Deus na sua vida. Então eu quero dizer uma coisa para você: a Bíblia, ela tem resposta para todos os nossos anseios, a Bíblia é resposta para todas as nossas dúvidas, a Bíblia traz consolo no momento de tristeza, ela traz luz no momento de dificuldade. Então saiba de uma coisa: talvez você não frequente uma igreja evangélica, você é católico, você está indo na sua igreja, agora não, mas assistindo pela internet também, você é de uma outra religião, você não conhece ainda a Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para você, eu desafio você de verdade, com todo amor e carinho do mundo, eu quero fazer um desafio para você que nunca leu a Bíblia na sua vida. Abra o seu coração, pega uma Bíblia e começa a ler os evangelhos. Quebre os preconceitos, quebre os paradigmas. Não importa, não precisa contar para ninguém, não precisa falar nem para mim, não fala para ninguém.
mas comece a ler a palavra de Deus você sozinho. Leia a Bíblia, comece a buscar a palavra de Deus na tua vida, e eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Quero concluir com a orientação do apóstolo Paulo aqui no versículo 18, que ele diz o seguinte: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Duas coisas importantes que Paulo cita aqui. Primeiro, oração. O que é oração, meu irmão? Oração não é você simplesmente você separar um tempo da sua vida, do seu dia, né? Isso faz parte, é muito bom fazer isso, mas ter um coração, ninguém consegue orar em todo o tempo se não estiver em todo o tempo com o coração em Deus. Vai muito além de você repetir palavras, vai muito além de você citar palavras. A oração é o sinal da nossa devoção ao nosso Deus. Então seja realmente devotado a Ele, todo o tempo, todo momento, colocando o Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. E a súplica no Espírito, suplicando para que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, te capacite, para que você possa perceber as artimanhas do diabo. Não deixe o diabo trazer divisão na sua casa, não deixe o diabo trazer confusão na sua família, não deixe o diabo dividir os pais com os filhos, o marido com a esposa, no trabalho. Não deixe o diabo trazer prejuízo e nenhum tipo de situação que venha trazer vergonha e derrota na sua vida, mas se levante pelo poder de Deus que está em você. A palavra que nós lemos diz isso: sempre lembre-se que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor que está em vocês. Quero fazer uma oração por você, pela sua vida, declarar a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Curva a sua cabeça, feche teus olhos. Pai amado, nós queremos declarar a Deus que esse culto é para o Senhor. Senhor, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, entregamos em adoração, Senhor. Para vencer as batalhas espirituais, ó Pai, só tem um jeito: é estarmos firmados no Senhor, andarmos alicerçados na Tua palavra, constante comunhão com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus encontre em nós um coração sensível, que o Espírito Santo de Deus encontre em nós um caráter maleável para ser trabalhado pelo Senhor, e que nós possamos nos dedicar verdadeiramente a viver para a glória do Teu nome. Abençoa todos aqueles que estão assistindo, participando desse culto, aqueles que moram em Ribeirão Preto, aqueles que moram em outras cidades, até gente de outros estados que estão nos assistindo, participando do culto. Que a Tua graça e o Teu poder seja estendido sobre eles. Por isso nós oramos e declaramos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje para sempre com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço para todo mundo e até a semana que vem, em nome de Jesus.